Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem já sentiu a presença aí de Jesus? Meu Deus, eu não me acostumo. Sempre vou falar isso. Eu não me acostumo. E sabe o que é mais que eu ainda não me acostumo? É quem somos. Quem estão aqui. Quando eu olho para você aí sentado, quando eu olho para mim, quando eu olho para essas meninas aqui da dança, quando eu olho para os meninos que ministram louvor, que tocam, eu falo, não, Jesus, não é possível. Eu nunca vou me acostumar com essa escandalosa graça. A gente não merecia, mas Ele vem, Ele enche, Ele te faz de ponte, de graça, de poder, de adoração. Que Jesus é esse? Meu Deus, que Jesus é esse? Como eu sempre falo no PG, o Senhor ultimamente está me levando para um lugar de volta para a simplicidade. Jesus está recalculando a minha visão. Jesus, Ele está voltando novamente o meu olhar de graça, de amor, de zelo, de diligência, sabe, de não, não, Ele veio, não, meu Deus, não. E Ele está me levando de volta para esse lugar dessa mesa simples, aonde senta os deficientes, os mancos, os pobres. E eu não estou falando muitas vezes de uma deficiência física. Eu não estou falando de pobre, de uma condição financeira. Eu estou falando algo espiritual. Naquele banquete ontem eu falei no PG. Vem, Jesus, existe uma parábola que Jesus chama. E tem pessoas que falam, não, eu estou trabalhando, eu preciso resolver. Outras dizem, eu preciso ir para minha lua de mel porque eu casei. Aí sabe o que Jesus diz ao seu servo? Chama os mancos, chama os deficientes, chama os pobres. Eu queria te dizer nessa noite. Eu sei que aqui a gente estamos em uma estrutura de culto. Estamos seguindo uma liturgia, mas deixa eu te dizer. O Dunamis, ela não se submete a uma liturgia. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não se submete a um método, a um padrão. Aqui só quem fala é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, eu não sou melhor porque eu estou com esse microfone na mão. Eu olho para você, eu que sou tão falha, tão imperfeita, tão cheia de defeitos, de falhas, de fraqueza, e eu consigo olhar para cada rostinho aqui e ver graça, e ver amor, e ver bondade do céu. Imagine Ele como olha para mim e para você. Tire a capa nesta noite. Quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, depois você lê, pegue os detalhes da palavra. Sabe o que Jesus fez? Botou o balde, botou uma toalha, mas antes disso, o que foi que ele fez? Tirou a capa. Eu não sei qual foi a capa que você chegou aqui nessa noite. Eu não quero saber seu título, sua profissão, sua cor, sua raça. Se você tem, se você não tem, sente na mesa da vulnerabilidade. Sente na mesa de filho e de filha nesta noite. Tira as dores. Eu não sei se você chegou em casa. Ei, fala, ó amiga, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, marido. Eu não quero nem saber, namorado. Eu não quero saber de nada. Aqui eu estou na casa do meu pai. Aqui não tem acusação. Aqui não tem condenação. Aqui a graça, ela confronta com conforto. Ela te coloca no colo. Ela te reposiciona. Ela te alinha. Ela te lembra quem tu és. Por favor, tire a capa e sente nesse coração, nessa cadeira com o seu coração livre e vulnerável. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Pai, nesse momento, Jesus, nesse momento eu oro, Senhor. Eu oro para que
toda religiosidade. Eu oro que para todo coração endurecido. Eu oro, Senhor, para o coração que chegou aqui pesado, cansado, frio, distante. Eu oro, Senhor, para que nada, nenhum sentimento contrário tome espaço agora nessa mente, Pai. Mas apenas a Tua presença, a Tua doce presença tome espaço. Jesus, eu não tenho poder de convencer, mas o Teu Espírito tem. Traz convencimento, convence os nossos corações nessa noite, que a palavra encontre, Jesus, o coração, que a tua palavra encontre, Jesus, os corações nessa noite, Pai. Eu sei que tu tem uma linguagem, Jesus, que tu trata cada um, Pai. Eu vou falar daqui e é o Senhor, meu Deus, que vai com a palavra doce, profunda, Jesus, que divide a alma, Pai, e vai lá e planta semente e faz frutificar essa semente, Pai. Abre o entendimento agora na mente e no coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Eu toda vez, ontem eu disse, eu queria que Jesus me levasse daqui do PG. Acabou o PG, aí eu olho, eu falo, Jesus me leva a gente logo. Aí eu chego hoje, depois zerei, Jesus, porque como é bom, meu Deus. Eu já ia cantar aqui. Dá uma palhinha isso. Meu Deus, que contentamento é esse? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o valor, tudo. O que é isso aqui? O que são as coisas perto de quem Ele é? Meu Deus, eu passava a noite aqui todinha dizendo, Tu és grande, Tu és lindo, Tu és fiel, Tu és santo. O que é isso? Leva tudo, leva cadeira, leva menino, leva marido, me leva, e leva emprego, leva carro, leva tudo, Jesus. Quem são essas coisas diante de quem Tu és? Meu Deus do céu, não precisa de mais nada, Jesus. Que presença é essa? Que amor é esse? Que graça é essa? Mas eu sei que Ele tem algo para nos comunicar nesta noite. Assim como Ele vem comunicando o meu coração, Ele vai nos comunicar algo pontual, porque eu sempre digo, me deixe estar ligada, participante daquilo que o céu quer comunicar para esse tempo e para essa hora. Porque como eu digo, às vezes lá foi a arca. Uma vez foi Moisés, pega a vara, coloca lá no rio Nilo, bota lá que eu vou transformar em sangue as pragas, vou abrir o mar, enfim. Mas o que é que Deus quer nos comunicar, nos alertar para um tempo como esse? Então Jesus vai nos falar que o Senhor abra o entendimento mais uma vez no nosso coração e na nossa mente. E a gente vai falar sobre permanecer. É algo que está queimando no meu coração. Permanecer. Só que permanecer, eu entendi, eu achando, não. Se eu permanecer, já está tudo bem. Se eu for amanhã, se eu vim para o culto, às 6 horas, já está tudo bem, estou permanecendo. Se eu vim para o Dunamis, está tudo bem, eu só estou permanecendo. Aí Jesus vem, né? Que eu falo, oh Deus, parece que eu nunca vou sair da roda do oleiro. Oh Deus, quando eu penso que eu vou tirar umas fériasinhas, aí Ele volta de novo. Volta, bora para a roda do oleiro de novo. Eu digo, mas Jesus, volta de novo, porque não é permanecer do jeito que tu acha que quer permanecer, não.
E hoje é isso que ele vai falar nessa noite. Como ele quer que a gente permaneça, porque não é de todo jeito que a gente vai permanecer. Não é de todo jeito que a gente vai estar em um lugar como esse. Não é de todo jeito que a gente vai viver aquilo que o céu quer que a gente viva aqui na terra. Existe um padrão do céu que ele precisa alinhar e o meu e o seu coração nesta noite. E ontem aconteceu algo bem interessante lá no PG, depois que a gente acabou, ficou lá conversando na comunhão. E eu não tinha entendido ainda o negócio do morango. E às vezes eu tenho vergonha de falar, porque eu vou dizer, eita, porque a pessoa fala, não, Mayra, tu tá em que mundo? Eu escuto lá no trabalho, não, May, tá em que mundo? É sério, eu digo, é sério, eu pensei que era um brilho, um gloss que era de morango, que tá fazendo sucesso, alguma coisa assim, que minha mente é fértil, viu, minha gente? Aí eu disse, é um brilho, e aí eu falar, não, May, é um doce. Eu disse, mas minha gente, como assim um doce? Eu ainda não consigo entender. Um doce vira moda. Tipo assim, um doce, eu já faz muitos anos na minha vida que eu como morango com leite condensado. Num doce, estilo morango, eu mordo e veio um leite condensado. Ele, não, mas é a moda. Aí começou lá um debate, enfim, que eu não quero entrar na geração que não tem mais o que inventar. Enfim, mas algo que ele falou me chamou a atenção. E eu disse, meu Deus. Ele fez, que ele gosta de falar inglês, viu, minha gente? Ele fez, é um hype. Aí eu, hype? O que é hype? Quem sabe o que significa o que é hype? Ai, esses jovens é muito inteligente. Moda. Aí eu fui no Google, né, escondido, eu, hype. É moda. Eu fui no Google, minha gente, eu dei um Google, o que é hype? É moda, porque ele disse assim, mas é um hype. Tipo, Jesus virou um hype. Aí eu, opa. Ele falou, né, tipo assim, pontuando. Não falou brincando, ele falou algo pontual. Jesus virou um hype. Aí Neto fez, isso, irmão. Jesus virou um hype. Aí eu disse, vou dar um Google. Quando todo mundo foi embora, eu disse, o que é hype? Moda. E aquilo, minha gente, foi como uma flecha no meu coração. Eu disse, como assim, Jesus? Tu virou moda? Pelo amor de Deus, tu virou moda, Senhor? E Jesus fez, abra sua mente e perceba nos detalhes. Sim, para alguns eu virei moda. E ali, né, eu já me jogo, Deus, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Será que eu estou lidando com o Senhor como se fosse uma modinha, como se for algo assim? Ah, é bonito eu estar lá, uhul, vamos adorar, glória a Deus, é modinha, a turma, é legal, é massa. Eu falei, será, Jesus? Abre agora a minha visão, minha gente, isso me pegou. Isso me pegou. Quando eles disseram que Jesus virou moda, porque eu fui analisar um contexto. E sim, em alguns contextos, Jesus virou moda. Em alguns contextos, Jesus virou moda. Em algumas, nessa geração, em alguns pontos específicos, é moda. E eu disse, meu Deus, ele fez, essa moda faz parte do permanecer de todo jeito. E tem várias maneiras que a gente muitas vezes permanece. E o Senhor sempre pega meu coração também com isso, sobre o triunfalismo. Quantas vezes, eu falei, quantas vezes, se foi só eu, amém, mas eu vou dizer por mim. Quantas vezes eu quis escutar a oração para dizer, para mim, Mai, suporta o processo, porque o que vem é grande. Permanecer do triunfalismo. Não, Duda, não suporta o processo, tá? Porque vai ficar assim, ó, cuidando de Débora, vai fazendo um ordinário, tu vai me ver no ordinário, tá? Até eu vim te buscar. E aí? Suporta o processo, que vai continuar cuidando de Emerson. Aí, irmão, recebe, cuidando da casa. É sobre isso. Não acolher ali, ó, a plaquinha, até eu voltar. E aí? E aí? Mas não. Só é eu, gente. Porque quantas vezes eu quis alimentar uma emoção, um ego dentro do meu coração com essa mensagem. Suporta o processo, porque o que vem é grande, é poderoso. Mas deixa eu te dizer, o permanecer, o que vem grande e poderoso, é o centro da vontade de Deus.
Você não precisa de triunfalismo. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para Pedro, Pedro, vai ser o líder da minha igreja primitiva. Sabe qual foi o triunfalismo de Pedro? Morrer de cabeça para baixo numa cruz. Esse foi o triunfalismo. Qual foi o triunfalismo de Paulo? Qual foi o triunfalismo dos apóstolos? Qual foi o triunfalismo dos discípulos? Mas não, a gente está uma geração de triunfalismo. Para eu segurar Duda, eu preciso, Duda, você vai viver algo grande, você vai ter algo grande. Mas não, Duda, com muito zelo, respeita Cibele. É a tua porção, filha. Com muito zelo, pega na mão da tua líder e diz: Beli, eu estou contigo. Que dancinha é para eu dançar? Ela traz, eu vou, Beli. Com muito zelo, segura na mão dela. É esse algo grande que tu vai viver. É sobre isso. Mas a gente tá, não, eu só permaneço se tiver palavra profética do triunfalismo. Se eu vou viver algo grande, algo poderoso, o título, não sei o que e tal, eu vou para... Talvez é o simples e o ordinário que Jesus tem com você. Meu Deus. E eu disse: Jesus, eu vou com... Me ajude, Jesus, me dê graça para comunicar tudo aquilo que tu queres comunicar ao teu povo nessa noite, Pai. A gente precisa permanecer. Isso tudo porque Jesus falou comigo, viu, gente? Ele disse para mim: se mais uma vez, porque ele já fez isso uma vez, se mais uma vez não tiver dunamis, se mais uma vez não tiver amigos que você ama, você vai permanecer? Você vai permanecer? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele quer que você permaneça por amar a presença dEle. Ele quer que você permaneça por entendimento que Ele é soberano. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer o Deus Pai, que coloca no colo, mas Ele também é o Deus soberano, o Deus trono, que está sentado no trono de glória para governar a tua vida. Não é você que governa a sua vida, é Ele que governa a sua vida. Ele tem o governo na minha e na sua vida. Mas você muitas vezes não se submete a esse governo. Sabe por quê? Porque você quer o triunfalismo de glória da terra. Você quer o tapinha nas costas do reconhecimento. Você quer alimentar o seu próprio umbigo. Porque eu e você somos uma geração egoísta. Porque a gente coloca as emoções, os sentimentos no lugar dele. A gente pega ele, porque a gente pega, viu? Porque você acha que pega, porque ele não sai do trono dele, não. Ele é soberano, Ele é Senhor, que vem com autoridade e diz: quem és tu? Quem és tu? Ele vem com soberania, com poder. Mas não, a gente tá: Pai, eu faço tudo, eu faço a birrinha, não vou. Não permaneça do jeito que o Senhor quer. E Ele está dizendo: quem és tu? Onde tu estavas, Jó, quando eu fiz as estrelas? Onde tu estava, Maiara, quando eu disse haja luz e houve luz? Onde tu estava quando eu peguei Eva? Onde tu estava quando eu formei um jardim e coloquei 2 lá para me adorar? Meu Deus, Senhor. E eu estou lendo o Velho Testamento e Jesus tem me pego. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Êxodo 17. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor.
Deixa eu dar um pano aqui de fundo. Talvez alguns de vocês podem dizer, eu já sei quem é Moisés, mas deixa eu te dizer, Jesus também traz uma linguagem simples. Eu disse lá no PG, teve 2 pessoas do meu trabalho que fez, Mai, quem é Elias? Mai, quem é Jeremias? A gente nunca vai conseguir ser igual a ele. Vamos acabar com isso, não. Quando ele diz que ele é manso e humilde, é porque ele está botando a régua dele assim, ó, a régua do manso e humilde é tão alta que ele fala assim, ó, eu tenho uma régua alta. Por eu ter a régua tão alta que eu sou manso e humilde, aí tu aprende comigo, porque eu tenho uma régua alta. Essa régua aqui, tu nunca vai conseguir alcançar. Sinto muito lhe dizer. Eu dizia, coração manso e humilde. Aí eu entendi isso. Ele, eu estou botando a régua manso e humilde, porque é algo manso e humilde, Maiara. Tu querendo todo dia, ainda vai estar longe. Eu digo, meu Deus. E então eu vou dar um pano de fundo para muitos que não conhecem Moisés. Foi um homem que Deus usou como libertador para libertar um povo que vivia como escravo no Egito. Vivia como escravo e Moisés, vamos lá, né? Ele viveu como egípcio primeiro, mas quando Deus não adianta, né? Quando Deus tem um propósito ali para cumprir com a gente ali na terra, Deus acha a gente. Como Deus achou. Eu estava ali sentada louvando e o Senhor disse, fala para eles que eu achei eles nessa noite. Eu estou vendo eles. E o Senhor achou Moisés e disse, não, eu vou te usar como libertador. Tu vai libertar o meu povo da escravidão de Faraó. E resumindo a história, Moisés tira esse povo do Egito e caminha com eles para um deserto. Aí vocês já sabem, nesse deserto, né? Tem murmuração, tem reclamação, tem briga, tem, enfim, um monte de coisa. Vocês já sabem. E aí a gente chega em Êxodo capítulo 7. Que aí o povo estava dizendo, que fazia isso direto, viu? Não é diferente da gente, não. O povo estava dizendo, vocês trouxeram para a gente morrer de fome, morrer de sede. E aí, preste atenção, capítulo 17, versículo 1, Êxodo, NVT, tá? Se for colocar aí, NVT, Flavinho, por favor. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Versículo 3. Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor, o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés, passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me coloquei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Preste atenção agora. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Agora eu quero que você, bem rapidinho, vá para Números. Números capítulo 20. Vê como passou. Números capítulo 20. Vou começar a ler aqui. No primeiro mês do ano, versículo 1. Toda a comunidade chegou ao deserto. De novo, o povo no deserto. E acampou em Cádiz. Enquanto estava lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, vocês percebem que o mesmo problema, sem água, em outra situação.
O povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos juntos com todos os nossos animais? Versículo 5. Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Esta terra não tem cereais nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram de novo, com o rosto em terra. Então o Senhor disse a Moisés: você e Arão, novamente, pegue a vara e reúna todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Aí vamos para o versículo 11. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E você tira um povo, se coloque, porque quando eu estou lendo a palavra, eu me coloco no contexto. Você tira o povo, você deixa de ser príncipe, porque Moisés era príncipe no Egito. Moisés vivia como um príncipe naquele lugar. Aí você deixa de ser príncipe, pega o povo, tira esse povo de uma terra. Aí eu mesma ia dizer: oh Deus, eu ia me sentir aleluiada. Porque eu ia dizer: Jesus, eu sou uma aleluiada. Porque, olha, deixei de ser princesa para estar caminhando no deserto, para estar escutando murmuração de um povo. Oxe, meu lugar já está aí guardado. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim, não é assim? Eu vou viver todas as promessas. A primeira a entrar na terra vai ser eu. Gente, eu estou dizendo no meu coração, tá? Eu ia. Fez isso, não vai ver. Aí qual é o posicionamento de Moisés? Como é que eu posso olhar e julgar Moisés e dizer: poxa Moisés, por que tu não fez exatamente como Deus fez? Moisés me ensinou muito mais em atitudes o pós disso do que propriamente esse erro dele. Sabe por quê? Porque depois de tudo isso que você vai ler a história, sabe o que Moisés fez? Não vou ver não,
Tá bom, mas enquanto eu estiver na terra, eu vou cumprir. Eu vou valorizar, eu vou cumprir o meu propósito, aquilo que tu me confiou. Moisés foi, reuniu o povo, ele continuou sendo líder, ele continuou instruindo, ele continuou liderando. Imagine, Moisés, tu não vai ver mais a terra. E Moisés dizendo, não tem problema não, mas o que é que eu preciso fazer? Vamos lá, faz tenda, faz tabernáculo, junta o povo, instrui, lidera, guia. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Moisés continuou, permaneceu. Só que ele não permaneceu de todo jeito. Moisés permaneceu com responsabilidade, com diligência, cumprindo aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Eu poderia ter outra atitude. Eu dizia assim, tá bom, então se eu não ver, então me leve logo para a glória. Mas Deus não levou logo Moisés não, viu? Vai ficar, vai fazer tudo o que eu preciso que você faça. Mas você não vai ter o triunfalismo, que aos seus olhos é triunfalismo, que é ver a terra. Triunfalismo maior do que um propósito terreno é a glória de Deus na nossa vida. Você consegue entender isso? O propósito é bom, é Ele que dá, o dom é bom, o talento é bom, mas o propósito maior é a glória dEle. Meu Deus, e é essa consciência que o Senhor está trazendo nessa noite para mim e para você. Em Êxodo 17:6, ele fala, bata. Já em Números 28, ele diz, fale. Muitas vezes a gente não está se submetendo à maneira que Deus quer fazer. A gente permanece, mas a gente não se submete à maneira que Deus quer fazer. E eu aprendo muito, esse texto é muito precioso. Ele fez assim, ó, bum. Quando ele falou, eu falei, Deus, ali tu manda bater, depois tu manda falar. Ele fez, pois é, porque assim eu faço na sua vida. Ali eu mandei bater, ali eu quero que fale. E muitas vezes Deus quer fazer algo lindo na minha e na sua vida. Deus quer fazer algo poderoso. E eu digo poderoso e algo lindo, gente, entenda, não é aquilo que cabe na sua caixinha não, viu? É estar no centro da vontade de Deus, aquilo que Ele desenhou para a tua vida. E muitas vezes eu percebo que o Senhor quer entregar chaves poderosas nas nossas mãos, que o Senhor quer trazer, quer levar a gente a um nível de maturidade, que o Senhor quer derramar algo poderoso. Mas sabe o que eu e você faz? A gente não se submete à maneira que Ele quer fazer, porque a gente ainda, Ele está dizendo fale e a gente quer bater. A gente não se submete, a gente não muda a cultura do nosso coração. Eu percebo muitas vezes que a nossa geração está presa a culturas dos nossos pais, dos nossos avós. Deixa eu te dizer uma coisa. Se talvez a tua casa não foi referência em algum momento, ou então errou em algum momento, você precisa se submeter à cultura que o céu quer trazer para a sua vida nesta noite. Você precisa entender aquilo que o céu está te educando nesta noite. E muitas vezes a gente fica presa a algumas coisas passadas, a costumes antigos. A gente não muda culturalmente de mentalidade. Tem hora que eu falo, Deus, abre a minha mente, faz uma metanoia em mim, Senhor. Porque o que é que adianta Deus querer fazer algo novo se eu não acompanho? O que é que adianta Deus querer fazer algo novo se eu estou presa a costumes antigos, sabe, a traumas antigos, a educação antiga, a cultura antiga? E Deus está dizendo, filho, filha, para eu fazer isso na tua vida, eu preciso primeiro romper a tua mentalidade. Meu Deus, para eu fazer isso na tua vida, eu preciso primeiro mudar aqui, ó. Porque não adianta a gente ter promessas, a gente ter sonhos, se a gente não consegue mudar a mente, a gente vai ficar assim, ó, arruinada nas correntes. A gente vai ficar andando em ciclos de correntes. Isso é muito sério, preste atenção que eu estou falando para você. Isso é muito sério, reveja qual é a cultura, qual é o padrão que ainda você está preso. Reveja qual é a cultura e o padrão que ainda sua mente não abriu, não rompeu. Sabe, porque muitas vezes o céu já rompeu. Mas se eu falar assim, ó, deixa eu botar aqui a portinha, porque se eu coisar,
o odre vai, ó, pum, ele rompe, estoura, não vai aguentar o vinho novo que eu tenho para derramar. Aí Jesus diz, não, aqui não, esse não posso. Ele não entendeu, a mentalidade ainda está lá, a mentalidade está ainda em bater a rocha. Ele não entendeu que naquele tempo eu bati, mas agora eu quero falar. Ele não entendeu que naquele tempo eu fiz isso, mas de agora eu quero fazer de outro jeito, porque eu não vou caber na caixinha dele. Mas a gente honra padrões, a gente honra culturas, a gente honra pessoas, mas a gente precisa entender o que é que Deus quer trazer de novo para a nossa vida. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender essa mensagem espiritualmente falando? Amém? Está rompendo aí? Glória a Deus, porque está rompendo aqui, viu, gente? Meu Deus, Deus quer mudar posturas, Deus quer mudar pensamentos, Deus quer mudar o nosso caráter, Deus quer quebrar nosso caráter, Deus quer mudar a nossa essência e colocar dele. Por favor, deixa Deus fazer. Para só de chorar e alimentar as próprias emoções. Se submete à maneira do novo que Deus está trazendo para a tua vida. Se submete. O romper vai fazer assim, ó. Mas eu vejo muitas vezes pessoas com o mesmo ciclo. Eu falo, Deus, vai na mente. Porque se a mente não entender, não adianta. Tu vai segurar o vinho, porque se tu derramar, o odre rompe. Aí você fica, ó, naquele mesmo ciclo. E eu digo ciclo mais uma vez, não é de algo extraordinário não, tá? É de algo poderoso que o céu tem para nos entregar e muitas vezes retém, porque a gente não tem maturidade suficiente para receber. Agora vamos terminar aqui. Em Deuteronômio, leia aí. Essa aqui é uma das partes mais lindas que eu amo. E mais difícil, confesso. Deuteronômio capítulo 3, versículo 21. Aí no subtítulo, na minha Bíblia, tem assim: Moisés é proibido de entrar na terra. Eu fico rindo, minha gente. Porque eu digo, Senhor, eu não tinha não essa essência de Moisés não. Eu ia fazer birra, o bico ia chegar, eu ia dizer, me leva então logo. Eu ia querer tirar, peraí. Aí tem, Moisés é proibido de entrar na terra, de novo. Aí no versículo 21. Naquela ocasião, dei Moisés a Josué a seguinte ordem. Você viu com os próprios olhos tudo. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Isso, Moisés dizendo para Josué, meu Deus. Também naquela ocasião, supliquei ao Senhor, ó Senhor soberano, Tu apenas começaste a mostrar a esse teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Aí o versículo 25. Meu Deus, gente, isso é muito... Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão. Porque quando atravessasse o Jordão, era rumo à terra prometida. Vê só. Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão, para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Olha o posicionamento de Deus para o seu servo. Você aguenta? Você aguenta? Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga
e contemple a terra de todas as direções. Não, eu vou me rasgar aqui. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo para Moisés? Não, vocês iam aguentar isso, porque eu não ia aguentar, não. Eu ia querer tirar. Eu não gosto nem de pensar. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque por muito menos a gente não permanece da maneira certa. Olha como Moisés permaneceu. Olha o que Deus diz para Moisés. Moisés, por favor, deixa eu atravessar o Jordão com eles, para pelo menos tocar na terra. Não! E ainda eu faço mais. Sobe no monte e ainda tu vai ver a terra, mas tu não chega lá. Meu Deus do céu! E tu não chega lá. Imagine se Deus disser isso para mim e para você. Faz tudo, Duda, faz tudo, mas tu não vai triunfar nisso, da forma que tu quer, entrar na caixinha. Por muito menos a gente, ó, puf. Por muito menos quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente, ó, puf, o ego, ó, inflado. Mas eu não tenho ego, eu sou humilde. O meu é triste, é terrível. Porque quando a gente abre a boca para dizer que é humilde, é ali mesmo, já o que tinha nem tem mais. Vou só te dizer isso, o meu é terrível. O meu ego não cabe dentro desse templo, vai transportar de tão podre que é. Por muito menos, minhas emoções, egoísta, olho para o meu próprio umbigo. E Deus está dizendo, tu tirou, tu cavou, tu liderou, tu separou, tu construiu o tabernáculo, tu direcionou. Ainda sobe, vê a terra, mas tu não entra. Se Deus dissesse isso para mim e para você, chega, o triunfalismo que tu tá achando na tua mente que tu vai ter, não vai ter. Eu te chamei para isso aqui, ó. É simples, é ordinário. Caminha aqui comigo, ó, na simplicidade. Se submete na simplicidade. Aquela pessoa se submete. Se submete, permanece. Mas de todo jeito não, permanece como Moisés se permaneceu. Cumprindo, cuidando, zelando, sem triunfar. Porque eu imagino Moisés dizendo, tá doendo. Tanto é que eu pedi a ele, por favor, deixa eu atravessar, tá doendo. Mas também eu imagino Moisés dizendo, tá, eu subo no monte. Porque maior do que o propósito terreno que tu me deste é a tua glória na minha vida. É chegar no grande dia, é lavar os teus pés, é te beijar, é te amar. Ainda que tu me tire tudo, eu vou continuar te amando, amando a tua presença. Porque eu não te amo pelo que tu podes me dar, pelo que tu podes me usar, pelo que tu podes derramar. Eu te amo por quem tu és. Meu Deus. E no versículo 28, não, eu vou terminar a parte B do versículo 27. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Agora que coisa linda. Encarregue, direcione, ajude, abençoe, autorize, seja ponte. Encarregue Josué dessa tarefa. Você fez tudo, mas agora é o meu filho Josué que vai triunfar na terra. E aí? Olha o coração que Deus apontou com o seu servo Moisés, que está nos apontando para ter esse coração, viu? Imagine, isso é muito forte, meu Deus. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o, escute, encoraje-o, o fortaleça, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo, Moisés. Meu Deus, fica de pé. Meu Deus, eu não preciso falar mais nada. Meu Deus, dói, rasga por dentro uma palavra dessa. Como assim, Deus, que tu quer isso de mim? É isso. Encoraje, direcione, ame, zele, seja ponte, que quem vai triunfar é ela e não é você, na sua perspectiva. Meu Deus, e eu e
você, por muito menos. A gente até permanece na caminhada, mas a gente não permanece com esse coração, porque a gente quer o triunfalismo para nós mesmos. Muitas vezes a gente cumpre o propósito para alimentar nosso próprio ego, nossas próprias emoções. E Deus está dizendo: tu vai fazer tudo isso, mas tu não vai triunfar como a tua mentalidade acha que tu vai triunfar. Quem vai triunfar é outro no teu lugar. Quem vai triunfar é outra no teu lugar. Você está disposto, Dunamis, a ter esse coração? Eu disse: Jesus, isso é muito doloroso, Deus. É meses, Deus, eu não consigo sair dessa palavra, eu sou machucada. Teve um momento que no meu quarto, no quarto de Samuel, foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei assim: eu vou sair daqui. E eu disse para ele, entenda, eu disse: me desculpe, mas eu não estou aguentando mais, está doendo muito. Eu disse: a linguagem é muito forte, eu não estou conseguindo mais ficar aqui. Por favor, eu vou tomar banho, eu vou fazer alguma coisa para poder eu digerir aquilo que tu estás me pedindo, aquilo que tu está confrontando o meu ego, o meu caráter. Quando eu penso que eu tenho um caráter aprovado, tu vem e mostra que não. E essa palavra, eu tive temor no quarto de Samuel. Eu não conseguia sair da cadeira. Eu não estou conseguindo ficar mais na tua presença. Eu não estou, está doendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu senti dor. Minhas carnes parecia que ia desfalecer. Não é para mexer. Foi muito, eu não sei nem explicar, só quem vive. Foi muito doloroso, porque foi meses ele rasgando. Pá, 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 pá. E aí, eu deixei Moisés, viu? Para poder apontar para você agora. Você não diz que muitas coisas, que tudo que a Bíblia ali aponta para tudo que você vai viver hoje? Pronto, bora lá, 1% aí desse coração de Moisés. Tu consegue? Tu consegue, é muito forte. Eu ainda mandei ele ver. Vê aí, ó. Vê toda a terra, mas tu não vai triunfar. Tu não vai triunfar. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Como eu disse, Jesus me achou e te achou nessa noite. Foi muito forte. Eu disse: Senhor, é muito doloroso. Talvez essa mensagem é para uma mesa, Senhor. É muito forte. É essa. Mas fala para eles que eu achei eles nessa noite, que eu estou vendo. E eu sei que muitas vezes, e como eu disse, eu não sou melhor do que você, porque eu estou com esse microfone na mão. Estamos na mesma mesa com o Pai. E eu me coloco, e não me coloco com demagogia, não, eu me coloco mesmo nesse lugar. Quantas vezes eu não permaneço da forma que é para permanecer? Quantas vezes eu permaneço do jeito que eu acho que eu tenho que permanecer? Quantas vezes eu até continuo, cumpro o propósito, mas eu cumpro o propósito pensando no meu próprio umbigo, alimentando as minhas próprias emoções, alimentando o próprio ego que tem dentro do meu caráter. Quantas vezes eu permaneço, eu continuo com perspectiva daquilo que o céu pode me dar, não aquilo que eu tenho que entregar, não o triunfalismo que eu tenho que entregar, não a terra que eu vou ver, não vou pisar, não vou comer, não vou desfrutar, mas eu vou fazer enquanto Ele confiar nas minhas mãos. Deixa eu dizer uma coisa, lá em João capítulo 12, ou é 12 ou é 17, Jesus, ele presta conta dos discípulos a Deus. É a coisa mais linda. Jesus, ele fala: fiz isso, aqueles eu amei. Eles agora, Pai, eles te conhecem, porque agora eles reconhecem um filho. E sabe o que Jesus falou para mim, para poder falar para vocês? Ele disse: não, pede para eles não se preocuparem com aquilo que eu não dei na mão deles. Só pede para eles se preocuparem com aquilo que eu entreguei na mão deles. Sabe por quê?
Porque não existe filho predileto. Existe filho e filha fiel. Não existe um mais predileto. Agora existe um mais fiel. Judas não era mais... Moisés não era mais predileto que Judas. Mas Moisés foi mais fiel que Judas. Entende que o amor estava disponível para os dois. A graça estava disponível para os dois. O propósito de Moisés era libertador do povo. O de Judas era cuidar da tesouraria. Mas Judas não se satisfez e botou tudo a perder. Mas tinha amor, tinha graça, tinha zelo para os dois. Mas Judas queria triunfar em algo que Jesus não chamou ele para triunfar. Você consegue me entender nesta noite? Judas queria triunfar em algo que Deus não o chamou para triunfar. Aí Jesus falou para mim: filha, fala para eles, não tem filho e filha predileto. Não tem. Agora tem filho mais fiel. Fala para eles que eu. É tão lindo que Jesus fala assim nesse capítulo de João. Os outros, alguma coisa Jesus fala, tipo assim, vão te seguir. Mas esses 12, tipo assim, eu vou falar com as minhas palavras. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Jesus fala, esses 12, eu garanto, eles estão te amando. Aí Jesus fala comigo, tá vendo, Maiara? É isso. Você está sendo fiel com aquilo que Ele entregou nas tuas mãos? Ou você está querendo triunfar, Canaã? Você está se submetendo ou você está permanecendo de todo jeito? Eu venho dançar, eu venho servir, eu venho adorar, eu venho para a minha igreja, eu cuido, eu sou boa filha. Mas como é que você tem sido? Tem sido de todo jeito que você acha que tem que ser? Ou você tem permanecido da cultura que o céu, do modo que o céu desenhou para a tua vida? E nessa noite... Eu queria que nesse momento a gente vai louvar. É o seu momento com Ele. Por favor, feche seus olhos. Feche os seus olhos, porque agora é só Ele que pode te convencer. É só Ele que muda caráter. É só Ele que muda a estrutura do nosso coração de dentro para fora. É só Ele que convence. Deixa o Espírito Santo trazer convencimento nesta noite. Ele te viu, Ele te achou. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, começa a lembrar o simples que eu coloquei nas tuas mãos. Começa a ser responsável. Começa a cuidar com zelo. Permanece, mas permanece com zelo, meu filho e minha filha. E nesse momento o Espírito Santo, Ele vai acessando o teu coração. Muitos chegaram aqui nesta noite. Assim como eu, muitas vezes, eu vou chutar o pau da barraca. Muitos chegaram aqui nessa noite, a melhor maneira é desistir. Porque sim, desistir é o caminho mais fácil. Mas Ele não te chamou para desistir. Ele te chamou para ser fiel com a porção simples que Ele entregou nas tuas mãos. Ele não te chamou para desistir. Ele te chamou para você ser diligente, responsável com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. É você e Ele Faz-me agora. esquecer das coisas você que e me Ele. afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas.